Olá, amados! Tudo certinho com vocês? Então tá bom. Eu vim aqui para fazer mais um vídeo para vocês e eu atrasei alguns dias, fiquei uns 3 dias sem colocar vídeo, como eu tinha prometido. E eu paguei a minha língua com isso também, por ser precipitada. Final de semana foi corrido por causa do serviço e eu não consegui fazer o vídeo, mas eu estou aqui de novo e vamos que vamos. E o tema de hoje é Paguei a minha língua. Então vem comigo. Então o tema de hoje é Paguei a minha língua. Coisas que eu falei que eu não ia fazer com meu filho e na criação do meu filho e que acabou que eu fiz. Então muitas vezes a gente é precipitada no que a gente fala. Então é melhor a gente ficar quietinho. Então mesmo, vamos lá. O primeiro tópico do Paguei a minha língua é: eu falei que eu nunca vou pôr na creche. Isso eu sempre falava, que eu nunca ia pôr na creche, porque eu queria criar meu filho em casa e eu ia largar tudo, serviço, ia ficar só com ele até os 3 anos, que é a hora que eles entram na escolinha, né? Mas não foi bem assim. Eu sempre trabalhei, então esse negócio de ficar só em casa me deixou meio birutinha. E eu tava mesmo ficando, era depressiva. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, e isso é bíblico, e no final eu vou fazer uma conclusão bíblica com isso, porque é Deus quem sabe da nossa vida. Então, com mais ou menos 1 ano e meio, eu fui procurar a creche, e aí ele já estava andando e tudo, e é claro que eu acho que ainda penso um pouco assim na questão de equilibrar, né? Você trabalha um pouco, tipo, eu precisava mais para o final de semana, então eu coloquei quarta, quinta e sexta. Por teimosia minha um pouco, porque eu acho que eu deveria ter colocado segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu coloquei quarta, quinta e sexta, só que eu não tava dando conta, porque aí ficava bem corrido. Então, e qual que é o certo, Bruno? Coloca, não coloca? Não existe o certo. Na verdade, cada um tem um caminho, cada um tem uma criação, cada um tem uma história. Então, não existe o certo e o errado. Eu acho assim, existe um equilíbrio. Existe uma hora que você fala assim, tô trabalhando muito. Ou uma hora que você fala assim, tô ficando muito em casa. Então você tem que achar o equilíbrio segundo aquilo que você faz. Se você trabalha, se você trabalha para você mesmo. Muitas mães, eu vejo muito no YouTube, nos vídeos, que largou o serviço e faz serviço próprio para ficar mais com os filhos. Então, é o equilíbrio que ela encontrou. Mas às vezes você não tem essa habilidade de fazer alguma coisa para você mesmo e tal. Então, é melhor que você fique no seu emprego, que é mais fácil. Às vezes é uma mãe solteira que não pode deixar de... Não sei, cada um tem uma história, cada um tem uma realidade diferente, então não tem certo e errado. Eu acho que o que precisa mesmo é o equilíbrio, né? Você ter o tempo com seu filho. Seria muito bom se a gente pudesse ficar igual eu tive a oportunidade de ficar com ele durante todo o dia e tal, mas não tava um tempo de qualidade, não adianta, porque eu não tava feliz. E ambas partes têm que estar felizes. Não quer dizer que eu sou egoísta e quero procurar a minha felicidade, mas quer dizer que eu tenho que estar bem, no mínimo, né? Porque como eu vou criar meu filho se eu não tô bem? Então, isso eu paguei a minha língua. E aí, no caso, eu coloquei quarta, quinta e sexta, né, na creche. E foi muito bom. Ele é uma pessoa que conversa com todo mundo, ele é uma pessoa que se dá bem com todo mundo, meu menino, né? E eu pude ficar esse tempo, descansar um pouco a minha cabeça, porque não é fácil ficar com o filho o dia inteiro. Então,
foi onde eu encontrei o equilíbrio na minha rotina. Então, você tem que ver qual é a sua rotina, o que você precisa, se você tem necessidade daquele dinheiro, se você tem necessidade daquele tempo. Então, é uma coisa que, assim, não existe certo e errado. O que pesou muito foi que a minha família toda, de mulheres, né, não trabalhavam e cuidavam dos seus filhos. Então, para mim, o certo era esse, né? Mas eu não estava feliz. E eu acho que não foi nem por egoísmo meu, mas porque é a forma que eu aprendi. Eu sempre trabalhei muito cedo, então para mim não estava bem. Eu estava mesmo com depressão. E voltar a trabalhar esse tempinho, que não era muito, era da 1 às 5, já me aliviou. E depois eu já estava bem para estar com ele de novo, e ele também estava bem, ele não estava mal, né? Não estava. E por ser muito protetor, então isso foi muito bom. Então você tem que ver a sua realidade, a sua rotina, o seu trabalho, a sua cabeça, né? Então sempre procurar um equilíbrio, né? Então essa foi uma das coisas que eu sempre falei, que eu nunca ia deixar ninguém criar meu filho. E realmente é eu quem crio o meu filho, né? Ele ficava na creche, agora ele tá na escolinha, certo? Aí ele aí, ó. Adora aparecer no vídeo. E deu tudo certo, ele tá bem. Eu consegui desgrudar um pouco dele, que isso também era uma coisa que atrapalhava um pouco a criação dele, né? Segundo aquilo que a Bíblia diz, que a gente tem que disciplinar, tem que cuidar. Esse foi o primeiro tópico. Aí o segundo foi, não vou dar chupeta. Isso já é uma coisa mais light, né? Não é uma coisa tão preocupante. Mas foi uma das coisas que eu falei também, que eu não ia dar de jeito nenhum e tal. E aí ele tinha cólica, queria o peito toda hora. E aí ele foi o que aliviava um pouco. Então, e que ele dormia melhor. Então é aquilo que eu falei, é melhor a gente ficar quieta mesmo, não falar nada, porque a gente é muito precipitado. É uma bobeira, mas que a gente fala e ainda condena as outras pessoas que fazem, que é uma besteira, porque daqui a pouco você tá fazendo igual. Então é melhor a gente ficar quietinha e ir analisando as coisas devagar. E eu acho que esse segundo filho vai ser muito mais descomplicado por causa disso, que a gente já é mais madura. E o primeiro filho a gente fica com essas bobeiras, que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, que não sei o que, não sei o que. E só faz a gente sofrer. Essa é a verdade. Terceiro tópico. Eu não vou dar remédio. Eu falava que eu não ia dar remédio de nada, e que não sei o que, que não sei o que, não sei o que. E uma das coisas que eu me arrependi foi quando ele foi tomar a vacina da perna. Quando ele foi tomar a vacina, né? Das perninhas, que acho que é com 3 meses ou 3 meses, eu acho. E aí eu não queria dar o remédio, porque uma enfermeira falou que não era bom dar remédio e tal. E nossa, eu fiquei com ele no primeiro dia e Deus me livre guarde. Foi terrível. Aí da próxima vez que eu fui dar a vacina das perninhas, que eu não lembro qual que é a idade certa, que é um período que quem é mãe de primeira viagem sofre bastante. Então antes, aí a outra enfermeira falou pra mim que podia dar. Eu falei assim, então eu vou tentar, né? Lógico que se der uma reação a gente já para e não dá mais. Então, aí eu dei o remedinho e ele teve a reação muito pouquinho mesmo. Eu sofri bem menos com isso. Então é umas bobeirinhas que a gente vai falando que não vai fazer. Só que pra mãe de primeira viagem, parece uma coisa muito grande. Quem é mãe de primeira viagem vai saber o que eu tô falando. E outra coisa que eu falei, tópico 4. Eu não vou deixar com ninguém. Eu falava que eu ia estar com ele o dia inteiro, que não sei o que, e que não ia deixar com ninguém, e que só eu que ia cuidar, e o meu marido e tal. Mas, gente, a gente precisa dos outros. Não existe isso. Isso é a imaturidade da gente mesmo. E eram coisas que estavam na minha cabeça. Às vezes eu nem disse.
Mas são coisas que eu olho hoje e falo assim, ai meu Deus, quanta bobeira e quanta a gente sofre com isso, né? A gente sofre com isso no primeiro filho, porque a gente quer que seja tudo muito perfeito e que seja um mundo de fantasia, mas não é. É vida real mesmo. Então, que se a gente tivesse menos essa fantasia na cabeça da gente da perfeição da maternidade, eu acho que a gente sofreria menos. E eu creio que eu vou sofrer muito menos agora com o segundo filho do que com o primeiro. Então é isso, eu fiz só esses 4 tópicos que eu lembrei, mas era mais para falar que não existe um certo, um errado, uma fórmula mágica que você vai fazer e vai dar certo. Então você tem que ir dosando o bem-estar de cada um, o seu bem-estar, o bem-estar do neném, o bem-estar do seu marido, né? Da sua família, da sua mãe, porque muitas vezes eu vejo mulheres que deixam na mão das mães. Então, achar mesmo equilíbrio, não tem fórmula certa. Se vai pôr na escola, se não vai pôr, se vai ficar em casa, se não vai colocar, se vai voltar a trabalhar, se não vai. Então acha um equilíbrio, onde todo mundo tá bem, onde todo mundo, né, tá bem, com bem-estar. O filho não vai quebrar, o filho não é de vidro. Se tiver de dar remédio, se tiver de dar chupeta. Então, que seja um pouco mais leve a primeira maternidade, o primeiro filho, a maternidade, porque é tão gostoso e depois a gente olha e fala assim, nossa, podia ter aproveitado mais, podia ter feito menos bagunça na minha cabeça, mas eu acho que todo mundo deve passar por isso, porque é maturidade, a gente não sabe ainda, é uma coisa muito nova. Então, é bom até a gente conversar com outras mães que já tiveram, é legal a gente saber um pouco. E não ter esse preconceito. E não falar, porque a outra tá criando errado, que o outro tá criando errado, né, Rô? Em Eclesiastes 5:2, permita que tua boca fale precipitadamente, nem que teu coração o impulsione a fazer promessas diante de Deus. Afinal, Deus está no céu e tu apenas vives sobre a terra, portanto que tuas palavras sejam poucas e corretas. Então, que a gente saiba ouvir mais. E aqui até tem Tiago 1,19. Assim, meus queridos irmãos, tende este princípio em sua mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardio para falar e lento para se irar. Então, que a gente esteja pronto para ouvir as mulheres mais velhas, né? Na Bíblia fala que as mulheres mais velhas vão ensinar as mais novas e tal. Que a gente possa mesmo estar ouvindo mais, criticar menos, ter menos preconceito, tenha uma maternidade mais leve um pouco, ainda mais quando for o primeiro filho, e que a gente possa saiba ouvir mais do que falar, né? Como eu falei, como eu pensei, eu às vezes nem falei. Então isso tem me ensinado a ser mais maduro um pouco, possa mesmo deixar Deus agir na nossa vida, deixar Deus fazer o que tem que fazer. E só para finalizar, aconteceu uma coisa comigo, eu fui em São Paulo, acho que eu estava com uns 3, 4 meses, e aí lá a gente estava fazendo compra lá, e aí eu encontrei com uma menininha lá, e ela tava com uns irmãozinhos, 2 irmãos e ela. E aí eles estavam vendendo docinho lá na rua. Acho que era chiclete. E aquilo me mexeu muito comigo. Eu falei, eu tava grávida de menina, e eu tava sentindo que era menina, ainda não sabia. E aí, essa menininha mexeu muito comigo, porque aí eu fiquei indignada. Eu pensei, gente, ela não devia ter... Se tinha 5 era muito. E ela é toda desarrumada e vendendo o chiclete lá e tal. Isso mexeu muito comigo, fiquei muito... E a gente grávida ainda fica mais sensível ainda. E aí eu não aguentei e eu fui lá pro banheiro chorar.
E aí ela pediu pra gente, se a gente queria comprar o chicletinho. E aí ela falou, eu quero fazer xixi, tia. Aí eu falei, né, na hora eu não tive reação. Aí o Camar falou assim, olha, o Camar foi lá e falou pro irmãozinho dela, ela quer fazer xixi, leva ela lá no banheiro, porque ela tava com 2 irmãozinhos maior. Aí eles levaram, meio xingando, assim, e levaram ela no banheiro. Só que aí eu fui também no banheiro porque eu não tava aguentando de vontade de chorar, eu não queria chorar na frente do Camar. E aí a gente foi lá no banheiro, e aí eu orei, porque eu fiquei muito chateada mesmo, sabe? E de pensar que uma mãe, como que uma mãe põe os filhos tão pequenininhos assim para trabalhar. Eles tinham que estar sendo cuidados, ela tinha que estar cuidando deles. Mas eu não sei a realidade da família, eu não sei o que a mãe está fazendo. Pode ser que a mãe esteja doente, não sei, eu não posso julgar dessa forma. Então aí eu orei e Deus falou exatamente isso para mim. Você acha que eu coloquei essa menina no mundo e eu não vou cuidar dela? Você acha que eu não tenho meus olhos voltados para ela? Então, a gente é muito precipitada nos nossos pensamentos, nos preconceitos que a gente tem na nossa vida. Então, eu me senti tão impotente naquele momento que eu sempre tenho mania de querer fazer alguma coisa, resolver. E eu me senti totalmente impotente mesmo, né? E só que é Deus quem cuida dela, da mesma forma que ele cuida de mim, ele cuida dela. Então, é que essas coisas às vezes não cabem na minha cabeça. E dói demais você pensar que tem pessoas que passam assim, passam por isso e crescem desse jeito. Daí que vem a confiança que a gente tem em Deus, né? A gente tem que confiar que eu acho que é o maior problema de quem tem filho, assim, pela primeira vez, ou tem a segunda também, que eu acho que eu vou errar muito na segunda também, então a gente não pode se cobrar tanto, assim. A gente quer tomar conta de tudo e a gente esquece que é Deus quem toma conta de tudo. Então, na criação dos filhos é muito mais isso também, a gente de confiar mesmo, né? Então, a gente tem que entender que está nas mãos de Deus. Só que esse medo eu acho que tem no coração de todas as mães da criação e tal. Então, que a gente possa orar mais, usar isso para ter mais intimidade com Deus, conversar mais com Deus. Então, depois que eu orei pela menininha, eu ainda saí do banheiro e ela tava chorando porque ela falou que tinha medo de descer de descer do elevador, mas os irmãos dela não queriam descer de escada. E aí aquilo mexeu mais comigo ainda, né? Ela chorando porque ela não queria descer de elevador e os meninos colocando ela dentro do elevador. Então, mesmo que as coisas pareçam erradas, mesmo que as coisas pareçam que estão num caminho errado, a gente tem que entregar na mão de Deus. É Deus quem sabe de todas as coisas. E uma coisa que ele falou pra mim também, às vezes a gente olha uma mãe que cuida do filho de qualquer jeito. Ele tocou no meu coração uma vez e eu me questionei isso também. E esse vídeo vem muito mais pra mim, às vezes, do que para os outros, então que a gente tenha consciência disso. Ninguém nunca vai amar o seu filho mais que uma mãe, entendeu? Às vezes a realidade dela é diferente da sua, o jeito que cuida é diferente, mas como eu disse, não tem certo nem errado. E o princípio de tudo é a gente colocar nas mãos de Deus. E Ele vai nos guiar, Ele vai nos direcionar. Vai nos dar sabedoria para criar os filhos. E
e vai dar tudo certo, tá bom? Então é isso que eu queria falar para vocês, que a gente tenha mais intimidade com Deus, que tudo vai ficar muito mais fácil. Então entrega na mão de Deus e cria seu filho segundo os princípios de Deus, que vai dar tudo certo, tá bom? E para terminar esse vídeo, eu espero que vocês tenham entendido a mensagem. Então a mensagem final é: não se precipite. Escuta mais Deus, tenha mais intimidade com Deus, não coloque barreiras na sua mente, deixa que Deus vai trabalhando, deixa que Deus vai encaixando a rotina novamente na sua vida, depois que você teve seu filho. E vai dar tudo certo, no final dá tudo certo, né? Então, Deus abençoe mesmo. Se você tá grávida ou se você acabou de ter filho, Deus abençoe, dê muita sabedoria e que a gente saiba mais escutar mais e falar menos, certo? Então, fiquem com Deus, um beijão no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Quer dar tchau? Então vem. Como que é? Um beijão no seu coração. Beijão no seu coração. Assim, ó. Beijão. Beijão No seu coração. no seu coração. E até o próximo vídeo. E você vai no vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.